Peço que rapidamente, então, nós abramos a palavra de Deus no Salmo de número 132. Estamos chegando ao final dessa nossa jornada nos cânticos de romagem. Vocês acharam que isso nunca ia acabar, né? Tem gente falando, mas de novo. Mas está acabando. Mas tem um detalhe. Domingo passado nós tivemos ali um salmo bem curtinho, de 3 versos apenas. Hoje nós temos dos cânticos de romagem talvez o mais demorado. Se fôssemos ser criteriosos na exposição aqui de todos os versículos, nós ficaríamos um bom tempo aqui, né? Mas eu vou, na noite de hoje, tentar ser o mais sintético possível aqui na questão do texto e vou tentar resumir ao máximo aquilo que eu, desde segunda-feira, tenho estudado e preparado para trazer à igreja. Então, nós vamos ler o texto, e eu vou me concentrar na exposição do texto em alguns versos só, mas nós vamos passar aqui pelo menos uns 30 minutos, no mínimo, estudando a palavra. Se você puder dizer um amém aí, eu vou ficar mais animado aqui, tá? Amém? Quando eu falo 30 minutos, você sabe que eu estou sendo generoso, né? A gente vai um pouquinho a mais. Se você me der pelo menos umas 2 horas do seu tempo, eu prometo. Agora, se você tiver alguma coisa para fazer e quiser levantar e sair, Deus te abençoe. Espero ser o mais rápido possível aqui, para que a gente aproveite essa que é o momento mais especial do nosso culto a Deus. O Salmo 132 diz assim, então: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e ele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, que habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Amém. Até aqui, cântico de romagem, Salmo de número 132. Apenas para nos lembrarmos, este é mais um dos cânticos usados pelo povo de Deus naquele período de peregrinação, que iam pelo menos uma vez ao ano nas principais festas dos judeus, dia de Pentecostes, festa de Pentecoste, festa dos tabernáculos e festa da Páscoa. Iam em direção ao templo de Jerusalém para ali adorarem a Deus, oferecerem ali os sacrifícios exigidos ao povo de Deus.
e também deixarem ali, entregarem ali os seus dízimos, as suas ofertas. Essa era uma prescrição da lei dada a Moisés, e em obediência a essa lei, então, a nação toda se juntava numa caminhada, num período de romaria santa diante deste momento. Então, salmos foram separados, um pequeno saltério aqui, 15 salmos separados para este contexto da vida do povo de Deus. O autor deste salmo não está sendo indicado aqui na maioria dos nossos textos traduzidos na palavra de Deus. Nós temos aqui duas possibilidades para a autoria deste salmo somente. A primeira delas é para o próprio Davi, momento em que ele se apresenta a Deus para a construção do templo, o desejo que ele tem ali. Então, este salmo foi escrito, possivelmente, nesta ocasião. A segunda opção de interpretação aqui não é muito distante dessa, e é a que combina mais, e a maioria dos estudiosos tem 99,9% certeza de essa é a opção, Salomão seja o autor deste salmo. E o contexto aqui de Salomão também nos apresenta duas possibilidades para esta composição. A primeira, que alguns pensam que Salomão escreveu próximo à remoção da arca, onde ela estava, e nós vamos ver aqui no nosso contexto histórico isso, para o templo em que ele construiu, e está registrado lá em 2º livro das Crônicas, no capítulo 5, do versículo 12 a 14, você vai encontrar ali essa referência. Outros têm a opinião, e essa é a mais forte, de que este salmo foi escrito especificamente, ou especialmente por Salomão, para os serviços solenes que foram celebrados na dedicação do templo a Deus, exatamente para o dia da dedicação daquele lugar a Deus, no momento em que Deus recebe então aquela plena adoração da nação. Este salmo foi composto especificamente numa forma de adoração a Deus, mas também de uma oração sendo apresentada aqui. E todo o teor deste salmo, diz Jeb, que é um comentarista do Antigo Testamento, é uma epítome, ou seja, um resumo doutrinário de toda essa leitura que Salomão está fazendo daquele momento da nação de Israel. Ou seja, um resumo exato daquela oração que Salomão faz, registrado também no 2º livro das Crônicas, lá no capítulo 6 todo, você encontra ali aquele momento de dedicação do templo de Jerusalém, do templo do Senhor ali na cidade de Jerusalém. Então, os tópicos aqui que nós vamos ver neste salmo são os mesmos da construção da casa que o Senhor prometera a Davi e que seria a habitação do Todo-Poderoso, e as sentenças aqui que se concluem também naquele momento da dedicação do templo, elas são idênticas lá no texto de Crônicas, quanto àquilo que foi escrito aqui. Possivelmente, então, Salomão compôs especificamente este salmo para esta ocasião de dedicação ao templo. Principalmente se olharmos o texto, a parte que nós vamos expor do versículo 8 ao 10, nós vamos ver então que aqui vai restar pouca dúvida de que foi Salomão mesmo que compôs este salmo. Bom, a justificativa que eu tenho para o estudo deste salmo hoje, ele tem a ver com a ideia do cristianismo ser uma fé histórica. Nós não baseamos a nossa fé nas emoções e nem em suposições. A fé do cristão, o cristianismo, as doutrinas do cristianismo são baseadas na história, são fatos e atos de Deus que foram registrados ao longo de um período extenso de mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes. A maioria deles, a grande maioria deles, não teve sequer nenhum contato entre eles. Inspirados pelo mesmo Deus, pelo Espírito Santo de Deus, então eles escrevem ali a trajetória, não de um povo, mas a história, o plano eterno de um Deus para redimir um povo para si.
Nós, quando falamos de cristianismo, nós estamos falando aqui de suposições. Os fatos entendidos, os atos de Deus registrados, demonstram claramente, através da palavra de Deus, este plano eterno de redimir o povo e de salvar para ele uma família. E essa é a base da fé do cristianismo. O cristianismo, então, está baseado nos atos salvadores de um Deus amoroso ao longo da história. Qualquer outra fé pode existir de outra maneira, mas o cristão precisa conhecer a história de Deus registrado nas Escrituras. Por isso, é tão importante para nós estudarmos o Antigo Testamento. A maioria das pessoas que vem no início para a fé cristã, elas encontram muita dificuldade em entender o Antigo Testamento. Se elas pudessem escolher, elas certamente escolheriam o Evangelho segundo João, as cartas joaninas, né? E talvez ali, por uma questão de conhecimento das coisas finais, o livro do Apocalipse, também escrito pelo apóstolo João. Mas o Antigo Testamento é parte da nossa história de salvação, e nós precisamos estudá-lo. Então, antes de entrar aqui na exposição do texto, e nós vamos dividi-lo depois com mais facilidade, eu quero fazer aqui uma breve recapitulação do período histórico que vai contextualizar esse tempo aqui. É importante, então, um verdadeiro cristão ter um verdadeiro entendimento bíblico, uma vez que sim, o Novo Testamento que lança à luz as verdades do Antigo Testamento, mas se nós não as conhecemos, nós não saberemos o quanto esse Deus é amoroso e o quanto este plano eterno de Deus está calçado, baseado em fatos históricos, não só na interpretação solta de mentes de antepassados cristãos nossos. Então, uma linha do tempo que eu quero relatar hoje, eu vou contar aqui rapidamente a história da Arca da Aliança. Se você se lembra, acompanhe comigo, então, o relato. Eu fiz aqui uma anotação para não me demorar muito aqui na contagem dessa história. Primeira coisa que aconteceu, Deus chamou um homem chamado Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, e fez uma promessa para esse homem dizendo: olha, eu vou te dar uma família. Este homem e sua esposa não tinham filhos, e ele disse: eu te darei um descendente, e esse descendente vai abençoar todos os seres humanos através do seu nascimento, e além dele eu te darei uma família numerosa, e você só precisa me obedecer e ir para a terra que eu vou te mostrar. Abraão aceitou aquele desafio pela fé, saiu ali de Ur, e foi na direção dessa terra, pela fé, obedecendo a Deus. Ele chega nesta terra, ele vive ali durante alguns anos, ali o seu descendente nasce, os seus filhos e mais filhos, e ele se torna uma grande família. Embora tenha habitado naquela terra que Deus havia lhe dado, ele não tinha posse da terra ainda, e durante muitos anos Abraão e seus filhos viveram ali, até que no momento da história, uma seca muito grande veio, e Deus então, por obra divina de proteção, tira aquela família. Vocês se lembram, a família de Jacó, os seus servos, aproximadamente ali umas 40, 50 pessoas, não mais do que isso, da família, saem daquele lugar e vão para o Egito para serem cuidados por Deus ali, receberam ali todo o cuidado de Deus, e por 400 anos, ou no primeiro momento, tudo bem, José do Egito, a bonança, a fartura. Depois o faraó morre, eles são feitos escravos e ficam lá 400 anos escravizados naquele lugar, naquela terra. Aquela nação cresce, um grupo pequeno que chega 400 anos depois, eram quase 1 milhão de pessoas que estavam ali sendo escravizados no Egito. Deus levanta Moisés, um líder também do povo dele, para que libertasse aquele povo que estava sofrendo no Egito,
Moisés sai com aquela nação, as pragas, os acontecimentos, tudo aquilo ali, eles entram na frente da terra que Deus havia prometido. Eles decidem que não vão aceitar aquele desafio, recuam. Por causa dessa desobediência, Deus então faz com que eles fiquem vagando no deserto por quase 40 anos de peregrinação ali. Naquele momento do deserto, Deus renova a aliança com o seu povo, a aliança feita anteriormente com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó. Todas aquelas alianças então estão sendo renovadas aqui com Moisés, e ele lembra então Moisés da seguinte maneira: olha, eu tirei vocês lá quando Abraão ainda estava sozinho, lá em Ur dos Caldeus, fiz de vocês uma grande nação, fiz promessas que daria uma grande descendência a vocês, uma terra maravilhosa, abençoada para vocês, e agora eu quero restabelecer esse pacto com vocês. E o pacto veio numa forma de lei, né? A lei de Deus era muito direta e clara. Deus dizia assim a Moisés, disse a Moisés: olha só, Moisés, eu vou fazer um acordo com vocês, um pacto, da minha parte para vocês. Mas tem alguns detalhes que eu quero deixar claro aqui entre nós. Eu sou o único Deus a quem vocês vão render adoração. Isso por uma questão muito simples: não existe outro. Eu sou o único. Vocês vão ser também o meu povo exclusivo. Ou seja, vocês não vão poder se dedicar a qualquer outro Deus. E a base do nosso relacionamento vai ser a lei, os 10 mandamentos. E eu vou te dar aqui a lista dos 10 mandamentos. Então lá os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não façais para vocês imagem de escultura, não tomes o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do descanso para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dê falso testemunho contra o teu irmão, não cobices nada do teu próximo. São essas as leis, estão aqui e vocês precisam obedecê-las. Esse é o meu acordo com vocês. Mas se vocês não obedecerem completamente, e ele já sabia que isso ia acontecer, eu vou aqui dar um escape. Todas as vezes que vocês desobedecerem aos meus mandamentos, eu cobrarei uma conta de vocês, e a conta será cobrada num preço de sacrifícios. Aquele sacrifício, vocês vão pegar um novilho, um bezerro, e vão sacrificar, e esse sacrifício vai ser o pagamento. Para que isso aconteça, eu vou separar no meio de vocês uma família. Eram 12 tribos, uma das tribos era a tribo de Levi. Eu vou separar essa tribo, e essa tribo vai ser ensinada por mim. Vou dar todas as prescrições, e eles ficarão responsáveis para fazerem tudo de acordo com o que eu vou dizer. Tribo dos levitas, então, ficou responsável pelos sacrifícios que eram feitos, né? Todas as vezes que eles quebrassem a lei, eles tinham que sacrificar, pedindo perdão a Deus. Um animal especial ali, separado para aquilo, era morto, seu sangue era derramado, e aquilo tudo acontecia diante de um símbolo. O símbolo da presença de Deus, dada por Deus àquele povo, era uma caixa de madeira, toda envolvida, toda ornamentada com ouro. E sobre esta caixa, esta arca, havia ali 2 querubins também esculpidos no ouro, olhando um para o outro, com as asas que tocavam as asas do outro. E diante daquele objeto, da arca, onde Deus estava ali simbolizando a sua presença, o sumo sacerdote, uma única vez no ano, entraria num lugar, numa tenda chamada de tabernáculo, e ali apresentaria o pedido de perdão daquela nação na forma de um sacrifício, um sangue que era derramado sobre a tampa daquela arca, chamada de propiciatório. Eles eram nômades. Então Deus disse: olha, todas as vezes que vocês acamparem, vocês vão montar essa tenda, a tenda também, toda ela cheia de detalhes e prescrições de Deus. Todas as vezes que vocês acamparem, os levitas vão montar essa tenda, vão colocar a arca lá no lugar santo dos santos, no mais interior daquela tenda, e vocês vão prestar adoração a mim ali. Quando vocês decidirem
levantar o acampamento, vocês vão desmontar toda a arca, a tenda, vão pegar a arca, os levitas vão carregar aquilo até o próximo lugar de acampamento de vocês, e assim foi feito durante muitos e muitos anos, até que, através de Josué, eles entraram na terra prometida. Deus fez então um pacto com aquela nação. E o símbolo da presença de Deus era a arca. Na arca estava ali, dentro dela, os 10 mandamentos. Também a vara de Arão, que floresceu no período do deserto, da peregrinação. Uma porção do maná. E tudo aquilo simbolizava a presença de Deus no meio daquela nação. Deus cumpriu a sua promessa, deu a terra a eles, eles dominaram aquelas nações. Mas depois que eles entraram na terra prometida, vocês sabem, tempo dos juízes, o povo esqueceu de Deus. Esqueceu-se da adoração a Deus, esqueceu-se do templo, esqueceu-se do culto, começaram a adorar outros deuses ali, a Baal, a Ninfã, Astarote, deuses estranhos foram adorados por aquela nação, casaram com povos estranhos e a ponto de esquecerem onde estava a arca. A arca se perdeu. Ninguém sabia mais da arca porque a presença de Deus já não era importante entre eles. Durante esse período eles tiveram muitas guerras, até que Deus levantou um rei. O rei chamado Davi. Davi, depois de conquistar ali os seus inimigos e estabelecer um local de culto a Deus, a sua casa em Jerusalém, lembrou-se da arca. Era desejo de Davi que o povo voltasse a adorar a Deus como antes. E ele falou: onde está a arca? Nós precisamos achar a arca. Encontraram a arca, falaram que a arca estava em Efratá, vocês viram aqui no texto, e perderam. Ninguém sabia onde estava a arca da aliança. A arca foi parar lá com os filisteus por um tempo, numa daquelas batalhas. Os filisteus levaram lá para o templo deles. A arca, por ser a presença de Deus, causou uma destruição no templo. Os filisteus devolveram a arca. Nós não queremos esse Deus aqui. A arca foi para a casa de alguém e estava perdida a arca. E Davi então mandou um pessoal: encontrem a arca. Encontrar a arca lá num campo. Obed-Edom, o nome do local. Era um fazendeiro que tinha recebido a arca dos filisteus e estava guardando lá a arca na sua casa. Davi então resolve buscar a arca. E ele vai, todo cheio de boa vontade, vai em direção, toma a arca, bota em cima de um carro de boi, e eles estão carregando, e num determinado momento lá, o terreno meio acidentado, o carro dá uma balançada, um homem temente a Deus, cheio de boa intenção, chamado Uzá, vai tentar segurar, com medo da arca cair, toca na arca. O que acontece com Uzá? Fulminantemente morto ali. Por quê? Porque existia uma prescrição que só os levitas podiam carregar. Davi não tinha se atinado, era muito boa vontade, mas faltava conhecimento. E ele então larga a arca lá com medo: se eu levar essa arca para minha casa, o que vai acontecer com a minha família? Ele larga, prepara um lugar, uma tenda, como aquela que tinha no deserto, e diz: agora nós vamos, celebra então um culto, volta lá para buscar a arca que ele tinha deixado na fazenda de alguém, busca a arca, e aí sim, com os levitas, com um culto, com uma celebração, purificação, leva a arca e coloca nessa tenda aos redores de Jerusalém. Mas Davi não se contentava com isso. Ele já estava morando num palácio, e ele olha para aquela grandeza toda da sua habitação e diz: eu não posso morar num lugar desse, e a arca da aliança, a arca do Senhor está lá numa tenda. Então ele decide: vou fazer um templo para Deus habitar entre o seu povo. E ele põe isso no coração. E começa a preparação, juntar dinheiro e projeto, busca lá o projeto de Moisés. Deus manda um profeta falar com Davi. E diz, chega o profeta e fala: olha, Davi, eu tenho 2 notícias para te dar. Provavelmente ele não falou uma boa, uma ruim, não sei, né? Mas ele falou: a boa é que Deus se agradou e vai te abençoar para você realmente prosperar nessa obra.
E qual é a ruim? A ruim é que você não pode construir esse templo. Você é um homem de sangue, muitas batalhas, muitas mortes. E Deus, então, não vai permitir que você construa. É boa a intenção do seu coração, mas não será você. E diante daquilo, então, Davi fica descontente, mas Deus faz um juramento para ele. Por conta dessa sua atitude, eu vou jurar a você que um filho seu vai construir esse templo para mim. E ele será o rei, e você vai preparar tudo e vai deixar para que ele construa. E eu vou prometer mais. Você jamais deixará de ter um descendente seu no trono. Por causa desse seu coração, por causa dessa sua dedicação, do amor a mim, então agora a partir de hoje, você terá sua dinastia perpetuada aqui no trono. Davi então escolhe Salomão, transfere essa missão para Salomão, e Salomão então fica encarregado de construir o templo. O templo é construído, um templo magnífico, ornamentado com ouro, com pedras, os mais especiais dos ourives, dos artesãos, todos contratados pelo reino para construir o templo mais lindo que poderia existir naqueles dias. Exatamente como Moisés havia dito que deveria ser feito. E este então é o contexto que nós estamos lendo este salmo. No momento da entrega da obra, no momento da dedicação do templo, Salomão então compõe um salmo especial para aquele momento. E o que nós vemos aqui é exatamente o momento em que o templo está sendo dedicado ao Senhor, a arca que estava lá numa tenda, aguardando este espaço ficar pronto, está sendo trazida para o templo, e Salomão então está aqui apresentando esta oração diante de Deus. Duas coisas nós vamos ver aqui neste salmo, que é o propósito de Salomão, que nós podemos presumir aqui. Primeiro, este salmo é uma oração de Salomão, que em primeiro lugar invoca a presença de Deus no culto que eles estão apresentando a Ele, naquele momento solene daquela nação. O segundo propósito também de Salomão aqui é pedir por prosperidade do povo de Deus. É a oração de alguém que amava a Deus, e que da mesma forma deve ser então também a expressão do nosso coração para com Deus. Então este salmo é importante para a gente. Embora pareça ser algo próprio da nação de Israel, ele tem tudo a ver com a nossa vida cristã, com aquilo que nós temos historicamente aprendido de doutrinas das Escrituras. O esboço então aqui que eu vou separar do sermão é o seguinte: duas partes, separadas pelo do versículo 8 ao 10. Então nós vamos pegar a porção do meio, do versículo 8 ao 10, e antes deles é a primeira parte, e depois deles a segunda parte. A primeira parte é um juramento que vem antes da oração, do versículo 10. E a segunda parte, as promessas de Deus, ou o segundo juramento, que vem depois da oração. O primeiro, o juramento de Davi a Deus. E a segunda parte, o juramento de Deus a Davi. Vamos lá para o verso 8 então, que diz assim: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. No momento então daquela apresentação, no momento daquele culto solene, a oração de Salomão vai na direção da invocação da presença de Deus. Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. É verdade que Deus não precisava de repouso. A ideia de repouso aqui não é descanso. Não é porque a arca estava cansada ou Deus estava cansado, mas é que depois de tantos anos, indo de um lugar para o outro, de uma tenda para outra, de uma casa para outra, até em posse de inimigos, agora, enfim, existe um lugar preparado especificamente, especialmente para receber a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. E a primeira coisa que Salomão faz então aqui,
antes da dedicação, no momento do culto solene, é dizer: Deus, levanta-te, venha ao nosso encontro, esteja o Senhor aqui presente, para receber isso que nós estamos preparando ao Senhor. O momento da invocação da presença de Deus naquele lugar, então, é a primeira oração, o primeiro motivo que traz, então, Salomão diante de Deus ali. Nós aprendemos, quando estudamos um pouquinho de liturgia, com base nas doutrinas, que o culto só é culto quando Deus está presente. Qualquer outra ocasião se chama de culto, se Deus não estiver ali, ele não é cultuado naquele lugar, ele não estará ali presente no sentido de ser ele o centro daquele lugar, então isso não é culto. Existem muitas celebrações nas igrejas, mas eu posso garantir para você, com base nas doutrinas da palavra de Deus, que nem toda celebração do povo de Deus é um culto a Deus. Existem algumas celebrações que os homens são o centro daqueles lugares. O centro da atenção são personagens, são famosos, são cantores, são pregadores, mas não Deus naquele lugar. As pessoas vão para ouvir alguém falar, mas elas não vão para ter um encontro com Deus. O culto genuíno e verdadeiro tem Deus como centro do seu momento solene. É isso que Salomão está fazendo. Levanta-te, Senhor. O Senhor é o mais especial aqui. Tudo é ouro, tudo é lindo, está magnífico, mas se o Senhor não estiver aqui, esse lugar não tem significado nenhum. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. A arca representa a presença de Deus. É o símbolo de Deus com aquela nação, do poder de Deus agindo no meio daquele povo. Este é o primeiro chamamento. A oração começa então dessa forma. A segunda, Salomão vai nos apresentar aqui aquilo que o Senhor falou para aquela mulher samaritana, que é a necessidade de que os adoradores adorem ao Pai verdadeiramente, espiritualmente, cheios de verdade. Essa é a ideia de justiça nas Escrituras. Vejam o que diz aqui o verso 9: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Os sacerdotes estavam lá todos ataviados, preparados, purificados, mas o que Salomão está pedindo é que seja verdade isso que eles estão apresentando. O Senhor está aqui, e o Senhor conhece o coração das pessoas, e Ele sabe se o que estamos apresentando a Ele é verdade, se há uma dedicação genuína nisso. A ideia de justiça aqui para Salomão é aquilo que tem aparência de justo diante de Deus. Nós já sabemos que o texto está apontando para um sacrifício maior do que aquilo que nós podemos fazer domingo ou semanalmente. Certamente está apontando para o sacrifício de Cristo. Ele é a justiça do seu povo. Terceiro motivo de oração. Verso 9 também: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. O que Salomão está pedindo aqui é para que aquelas pessoas que estavam agora na presença de Deus, diante de um culto solene, verdadeiro, preparado nos seus pormenores para servir a Deus em adoração ali também, alegrassem-se com aquilo ali, que não fosse um fardo, que não fosse pesado, que eles estivessem exultantes ali, não por conta da beleza do templo, mas por causa da presença de Deus. A alegria aqui então não era pela festa em si, mas é pelo motivo central da festa. Deus estava ali naquele lugar, a arca de Deus estava enfim sendo colocada num lugar digno da sua presença. E a última oração, o último motivo, os 4 pontos aqui da oração, a certeza do cumprimento das promessas de Deus. Veja que Salomão vai dizer todos esses pedidos e vai dizer em nome de Davi. Ele diz: por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. Salomão está falando aqui: olha, eu talvez não mereça, não sou eu aqui o motivo, mas por aquilo que Davi fez.
pelo amor que ele teve ao Senhor, pelo desejo do coração, pela dedicação que ele teve o tempo todo em preparar esse ambiente para o Senhor. Não rejeites o teu ungido. O ungido aqui é rei. O rei era ungido pelo sacerdote, ou por um sacerdote, como rei. Então, quando ele coloca aqui ungido, que é a palavra Messias, né, no Antigo Testamento aqui, é dessa palavra que deriva a palavra Messias, então está aqui sendo apontado pelo salmista que não era por ele, mas por amor daquilo que Davi havia feito, por uma dedicação do seu pai. Então, ele estava pedindo isso a Deus. Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e o que talvez nós podemos presumir aqui é essa mediação que nós temos também com Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Obviamente, um tipo não é a pessoa, ele é uma sombra daquilo que seria a pessoa. A sombra revela algumas coisas, mas não detalhes. São silhuetas, são movimentos, mas somente quando chega a pessoa é que nós conhecemos todos os detalhes. Essa então é a oração. 2 juramentos então servem de base para a oração de Salomão. Primeiro, o juramento que Davi faz a Deus. E o segundo juramento, o juramento que Deus faz a Davi. A primeira então baseia-se naquilo que ele disse anteriormente a respeito de Davi. Veja lá então o versículo de 1 a 5. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo, juramento de Davi: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor e uma morada para o poderoso de Jacó. O primeiro juramento, então, que serve de base para esta oração de Salomão é: tudo aquilo que Davi fez foi pensando no amor que ele tinha ao Senhor. Lembra disso? Tudo que nós estamos oferecendo aqui é resultado daquele desejo no coração de Davi, que jurou que não descansaria enquanto o Senhor não tivesse um lugar digno da sua glória e da sua grandeza. Então a dedicação aqui tem por base, primeiro, essa oração que Davi fez, esse voto de Davi. Davi foi provado muitas vezes. E você conhece a história de Davi antes de ser rei, depois de ser rei. E embora sendo ele um homem pecador, ele achou graça diante de Deus. Deus teve misericórdia e Deus o chama nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus. Davi jura então que não descansaria enquanto não preparasse esse lugar especial para o repouso da arca. E é este juramento que está servindo de base então para o pedido de Salomão. É importante vermos aqui a influência de um homem fiel a Deus em toda a sua vida. Salomão poderia lembrar de várias coisas do seu pai. Exímio guerreiro, derrotou desde a sua juventude os maiores dos seus dias. O próprio gigante dos filisteus, Golias, foi derrotado. Sábio, habilidoso para lidar como um líder daquela nação, o salmista, músico. Todas estas coisas poderiam servir de lembrança, mas Salomão está lembrando de algo aqui que ele considera realmente valioso diante de Deus. Lembra-te do amor com que Davi se dedicou ao Senhor e do juramento que ele fez ao Senhor. Legado da vida de um homem temente a Deus. Talvez os seus filhos não vão se lembrar de muitas coisas da sua vida. É triste uma família que tem como as lembranças o dinheiro que o pai deixou. Triste a vida de um homem que tem como lembrança o quanto ele foi dedicado ao trabalho, mas ausente na sua casa. É triste para a lembrança de uma família alguém que foi
Um pai bom, mas um esposo ruim para a sua esposa. E vice-versa. Mas como é glorioso para nós cristãos, como é motivo de honra para nós, sermos lembrados pelo nosso amor a Deus, pela nossa dedicação a Deus, pelas orações que nós fazemos em favor dos nossos filhos e netos, e bisnetos que ainda não temos, mas teremos. E mesmo que nós não vejamos Deus cumprindo na vida deles estas coisas, que eles possam ser lembrados pelos nossos filhos, e filhos dos filhos, e filhos dos filhos dos filhos, lembrando o meu avô, a minha avó, aquela mulher temente, aquele homem temente a Deus que me ensinou, que ensinou meu pai, que é o meu... Essas coisas que vão ficando, o que Salomão está fazendo aqui é honrando a memória do pai, temente a Deus, de tudo que eu for fazer na minha vida. Eu espero que as minhas filhas lembrem-se da minha dedicação a Deus, não da perfeição que eu nunca terei, enquanto eu estiver nesse corpo mortal. Mas que elas possam se lembrar que mesmo com todas as minhas dificuldades pessoais, os meus pecados, as minhas fragilidades, eu decidi amar a Deus, mesmo que imperfeitamente. E esse é um desejo, o que Salomão está fazendo aqui. Lembra-te do amor de Davi pelo Senhor, legado. A base que leva Salomão a orar a Deus aqui é um legado que foi deixado na vida dele. Aí surge uma pergunta: qual é o legado que você tem deixado na vida da sua família? Qual é o legado que você vai deixar aqui nesse mundo? Quando as pessoas lembrarem-se de vocês, quando os filhos de vocês lembrarem-se de vocês, os netos ouvirem histórias a respeito da vida de vocês, o que eles vão aprender? O que eles ouvirão? Depois disso, então, vamos ao segundo juramento, e aí nós partimos para a nossa conclusão. O segundo juramento, o juramento de Deus a Davi, do verso 11 ao verso 18, que diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Primeiro juramento, o juramento de Davi a Deus: não vou descansar enquanto o Senhor não tiver um lugar maravilhoso para estar. E agora o juramento de Davi, de Deus a Davi. Uma vez que Deus aceita aquela adoração, aquele gesto de Davi, então Deus vai dar ali a Davi algumas promessas. A primeira promessa: vou dar a você um descendente que vai se assentar nesse trono. Farei com que no seu trono assente um dos seus descendentes. Descendente aqui, da promessa que foi feita, está registrada lá em 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 12. É claramente o Senhor Jesus. Porque a maioria dos descendentes de Davi não foram fiéis a Deus. Aliás, todos eles pecaram, mas alguns foram piores ainda. O próprio Salomão, no final de seus dias, não se manteve fiel a Deus, vocês se lembram.
ele seduzido pelas mulheres, diversas mulheres com quem ele se casou, povos estranhos, até mesmo este aqui que está fazendo esta bela oração, escrevendo este belo salmo inspirado por Deus, no final dos seus dias na velhice, adora outros deuses e quebra o pacto com Deus. Depois dele vem Roboão. Primeira atitude de Roboão, insensato como era, foi dividir o reino. Dividiu em duas partes. Na parte do sul, o reino do sul, o reino de Judá, ele fica reinando ali na cidade de Jerusalém, no palácio do rei. Ele está ali e dá ao seu irmão Jeroboão a parte do norte, que se chama Israel. Jeroboão, homem idólatra. A primeira atitude de Jeroboão para agradar o povo, ele estabelece um novo culto lá em Samaria. Como objeto de adoração desse povo, distante de Jerusalém, inimigo ali de Jerusalém, 2 bezerros de ouro são construídos ali, e ele afirma: esses são os deuses que vos tiraram do Egito. A idolatria é o primeiro ato estabelecido por Jeroboão. Depois deles, reis e mais reis se sucederam, em todos eles caíram, pecaram, não foram fiéis a Deus. Jesus é o descendente que se assentou no trono e se manteve fiel ao Deus em tudo aquilo que Deus exigiu nas prescrições do Antigo Testamento. Cristo cumpriu aqui tudo o que era de mandamento, tudo o que era necessário. E Deus em Cristo então cumpriu esta primeira promessa a Davi: um descendente seu se assentará no trono. Não é à toa que nós lemos muitos textos bíblicos a respeito da linhagem de Cristo, como sendo a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que é o descendente e o herdeiro legítimo deste trono que Deus jurou dar a Davi, o seu pai. Cristo é esse descendente. Na sequência aqui, o Senhor Deus faz outros juramentos a Davi, como segundo aqui, a garantia de que estaria sempre no meio deles, pois eu, o Senhor, escolhi Sião para o meu lugar de repouso. Sião aqui, a cidade santa, que aponta para a igreja, para o povo de Deus, um lugar então da habitação de Deus. Deus também jurou que este povo não teria falta de nada, seria um povo próspero. Abençoarei com abundância, diz o verso 15, o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Jurou também salvar e separar para si os sacerdotes, assim como Salomão havia pedido para que eles se vestissem de justiça. Deus diz: eu vou salvá-los, vou purificá-los. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. E por fim, jurou também trazer alegria para o coração daquele povo, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Por final, ele jurou perpetuar então o reinado de Davi através de um dos seus filhos, alguém que seria vitorioso sobre todos os inimigos, seria o herdeiro legítimo do trono, se assentaria para sempre no trono, não de Israel, mas o trono do universo. A pergunta que nós fazemos, essa é a história. Deus cumpriu essa promessa? Deus cumpriu isso que prometeu a Davi? Do cumprimento dessa promessa a Davi depende a nossa fé, porque se a nossa fé é algo que não se pode provar com os fatos na história, então nós temos uma fé inútil, é vã. A primeira aplicação que quero fazer aqui é doutrinária. A resposta é sim. Deus cumpriu essas promessas. O cristianismo é o cumprimento em Cristo de todas essas promessas de Deus ao seu povo. Deus não só entrou simbolicamente aqui, mas em Cristo, Deus entra no seu templo para habitar no meio do seu povo.
Foi isso que nos ensinou o apóstolo Paulo. Colossenses 2, 8 e 9 diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O templo era o lugar da habitação de Deus, mas era uma figura de Cristo. É em Cristo que Deus está plenamente habitando no meio do seu povo. Deus escolheu habitar no meio do seu povo e Ele se fez tabernáculo no meio de nós. O templo foi construído por Salomão. Mas um templo construído por mãos humanas não poderia absorver a infinitude do nosso Deus, a imensidão do nosso Deus. Por isso Ele mesmo preparou um templo para si, um corpo para a sua habitação, e encarnou-se, e andou entre nós, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória. A graça de Deus se fez presente, glória como a do unigênito do Pai. Cristo é o templo que habitou no meio do povo de Deus. A implicação disso a nós é maravilhosa, porque assim como Cristo é o tabernáculo do Deus vivo, uma vez ligados a Cristo, nós também somos o templo do Espírito Santo. Deus não precisa mais de um lugar físico, de um lugar construído. Não é este ambiente que Deus habita habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus para com o seu povo, mas nós não precisamos de uma arca aqui diante de nós, pois o Senhor já firmou uma aliança muito maior, baseada em coisas superiores àquelas rudimentares do Antigo Testamento, não numa tábua escrita a lei, mas no coração obediente, de forma perfeita do Filho de Deus. Não por conta de um sacerdócio baseado naquela linha de Arão, mas de um sacerdote superior, da ordem de Melquisedeque, como nos ensina o escritor aos Hebreus. Não em sacrifícios baseados no derramamento de sangue de animais, mas sim o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, sangue perfeito, derramado em favor da remissão dos nossos pecados. Sacerdotes, vestidos de justiça, nós não precisamos mais de uma ordem sacerdotal ataviada, alinhada com estolas, com faixas, dizendo exclusivamente dedicados ao Senhor, porque o Senhor Jesus comprou para Deus um reino de sacerdotes. Ele nos salvou, Ele nos separou. Esta oração de Salomão é cumprida na minha vida e na sua. Nós somos estes sacerdotes, vestidos de santidade, de justiça. Não uma justiça pessoal, de algo que nós podemos nos preparar para oferecer a Deus, mas da justiça de Cristo, imputada em nós, em Cristo. O Senhor cumpriu esta promessa feita a Salomão e a Davi. Nós somos os sacerdotes salvos para Deus. O culto a Deus, a alegria que Deus disse que daria ao coração daquela nação, que os fiéis exultariam de alegria, não por causa da paz da nação, não por causa da beleza do templo, da beleza das cerimônias, das músicas, de tudo aquilo que foi celebrado naquele dia, de poderem ter um lugar de culto e adoração, mas por causa da salvação que estaria escrita no coração daquela nação, assim como está na nossa. A nossa alegria independe de circunstâncias. Nós podemos oferecer um culto jubilante a Deus, porque com Ele estamos alegres.
Com Deus estamos satisfeitos, em Deus estamos completos. E é essa alegria que enche a nossa vida. Alegria que muitas vezes vem na falta de comida em casa, em que as nossas lágrimas se derramam diante de Deus e nós dizemos: Senhor, obrigado, porque o pão de cada dia o Senhor tem nos dado. Alegria que pode vir no momento de dificuldade, numa notícia ruim, de algo que pode nos acometer, porque somos humanos, suscetíveis a essas coisas, mas isso não pode roubar de nós a satisfação que temos de estar na presença de Deus. O culto, resposta de Deus, juramento de Deus cumprido em Cristo Jesus. Porque se Deus habita em nós, se Jesus realmente está conosco, então a nossa alegria é plena. Em Cristo, a arca entrou no seu repouso. Nele repousa a lei, as promessas de Deus. Em Cristo, Deus escolheu Sião, a cidade que representa uma família, um povo de Deus. A Jerusalém celestial. É para isso que estava sendo apontado aqui no Antigo Testamento. Deus em Cristo abençoou uma nação, um descendente, e através desse descendente abençoarei a humanidade. Muitos receberão esta bênção em Cristo. Nós fomos recebidos na presença de Deus, não como estranhos, não como estrangeiros, mas como família. Em Cristo somos abençoados desta forma. Em Cristo, da descendência de Davi, veio aquele que se assentou no trono para sempre. Não no trono de Israel, mas no trono do universo. Para governar todas as coisas. Em Cristo e na ressurreição, nós temos a verdade da história, dos atos, das promessas, dos fatos narrados sendo cumpridos na nossa vida. A ressurreição de Cristo é o cumprimento da promessa de Deus a Davi, que o seu descendente assentaria-se no trono para sempre. Não haverá mais necessidade de sucessores, porque quem se assenta no trono é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo é uma fé histórica. O cristianismo se baseia em fatos registrados na Escritura. E para entendermos o plano de Deus, o plano redentivo de Deus na nossa vida, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Doutrina para a vida da igreja. Nós precisamos saber disso. Isso realmente é alimento para a nossa alma. Isso fortalece o nosso espírito. Lições práticas aqui. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós fazemos isso com alegria. E nós afirmamos que Deus é fiel e cumpriu em Cristo, na nossa vida, todas as suas promessas. Esse é o primeiro ato do nosso culto. Invocamos a Deus e dizemos: Senhor, Tu és fiel. Fiel às promessas que o Senhor fez lá aos nossos antepassados, aos nossos pais na fé, desde Abraão, de que o Senhor estabeleceria para si um povo, um reino, um rei, um descendente para governar sobre ele. Também nos reunimos para adorar a Deus e para orarmos pela prosperidade, pela alegria, pela abundância da vida da igreja. Porque se Deus cumpriu tudo isso, nós podemos experimentar juntos isso. Contentamento, um sustentando ao outro, um ao outro levantou quando estava abatido. Essa é a vida da igreja.
quando nós mutuamente nos edificamos, nos fazendo lembrar dessas promessas. Culto é isso. Também nos reunimos para celebrar a vitória de Cristo, que cumpriu a condição imposta aqui no versículo 12. Se os filhos de você guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão no trono para sempre. Cristo cumpriu plenamente a lei e a vontade do Pai Celestial, e por causa desta sua obediência perfeita, nós também podemos nos assentar juntos dele, e juntamente com Cristo nos tronos celestiais. Não é por mérito nosso, mas nós celebramos a vitória de Cristo ao ressuscitar no terceiro dia, revelando ali que Deus estava recebendo esta adoração plena, e agora nós somos para Ele, então, um reino de sacerdotes. É isso que fazemos quando estamos reunidos num culto solene. Invocamos a Deus, oferecemos a nossa vida a Deus, pedimos então que Deus esteja presente, recebendo a nossa vida de justiça e de santidade, algo que apresentamos diariamente a Ele. Experimentamos o poder de Deus e nos alegramos na companhia uns dos outros. Salomão celebra isso, apresentando a nós que, quando nos reunimos-nos para adorar a Deus, só para adorar a Deus, e para mutuamente nos edificarmos, para que nós possamos suportar as provações, as tentações, e aguardando fiéis a volta do Senhor Jesus. E depois disso nos encontrarmos por toda a eternidade, no gozo eterno que está separado para nós. Se você crê assim, você realmente está oferecendo um culto genuíno a Deus. Tudo isso por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Deus nos abençoe e Deus possa sustentá-lo hoje e sempre.